Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Nós queremos hoje concluir os estudos relacionados à unidade da igreja, ou seja, caminhando em unidade. Pois este mês nós fomos levados mais uma vez a meditar, a refletir, a nos aprofundar no que diz respeito a caminhar como igreja em unidade. E eu quero aqui destacar o texto base deste mês, que foi João 17, dos versos 20 ao 23, e nos diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que maravilha a palavra de Deus relacionada à unidade, nos trazendo aqui como testemunho vivo a manifestação do amor de Deus por meio de Jesus, o cumprimento da palavra, qual Jesus, deixou a sua glória para estar aqui e consumar o propósito de amor do Pai por mim e por você. E os frutos desta manifestação de amor e desse desejo, dessa vontade em que a igreja, em que os salvos, em que os discípulos vivessem em unidade, uma das porções desta unidade está relacionada em Atos dos Apóstolos. Encontra-se no capítulo 2, e eu quero destacar aqui para você, a partir do verso 42, um texto muito conhecido que anima o nosso coração em buscar essa unidade em Cristo Jesus de uma forma prática, e destacando já uma palavra que eu quero ressaltar aqui no texto: diariamente. Então vamos lá. A partir do verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa gloriosa! A unidade, produzindo testemunho, gerando nas outras pessoas amor, temor, vontade de viver esse grande amor, essa grande aliança, essa grande comunhão. Então olha só o efeito da vida em unidade da igreja primitiva.
logo após a descida do Espírito Santo, o cumprimento da palavra do Senhor, o revestimento da igreja, a ação e o mover do Espírito Santo, promovendo essa vida em unidade, produzindo o desejo do Senhor, né, promovido ali em sua oração, como nós lemos lá em João 17. Queridos, essa unidade, esse amor se destacava nas suas ações, no dividir, né, os seus bens, no dividir o seu tempo, no dividir o amor uns com os outros. Então, quando nós estamos fortalecidos em unidade, é fato que essa união produzirá força, fortaleza, ânimo, engajamento. Nos sentiremos acolhidos, uns acolhendo aos outros, uns se preocupando com os outros. E isso, na prática, gerava aqui um suporte, né? Um auxílio, um estar junto, olha, eu estou aqui. Eles perseveravam unânimes em oração, em vida prática, em congregar, pois estavam juntos no templo, e de forma aplicável eles verificavam as necessidades, as adversidades que cada irmão, que cada família, né, que cada membro, que cada discípulo estavam passando, e ali o texto vai nos dizer que eles abriam mão daquilo que era seu, né? Eu abrir mão daquilo que é meu para compartilhar com o meu próximo, com o meu irmão, por amor a Cristo, por amor a Ele, estar junto com Ele em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às tribulações. Então a unidade, ela vai gerar, ela vai produzir algo tremendo em meio ao povo de Deus. E todos nós somos chamados e temos condição de viver este amor. Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, eu sei que existem as pessoas que têm a dificuldade em dividir, a dificuldade em dar do seu tempo, a dificuldade em, de repente, de desmarcar um compromisso, um evento especial, qual de repente você deveria estar, foi convidado, né? Abrir mão de si mesmo pelo próximo, pelo outro, não é uma tarefa fácil, mas o Senhor nos ajuda, e nós observamos que os frutos dessa comunhão, dessa unidade da igreja, ele gerava vida nas outras pessoas, e as pessoas passavam a conhecer Jesus Cristo. Então olha a responsabilidade de nós trabalharmos pela vida em unidade, pela vida da igreja em unidade. É uma responsabilidade muito grande, e os frutos dessa unidade, eles são maravilhosos, e a partir do momento que nós começamos a vivê-los, né, e a testemunhá-los, o impacto é fato, será fato, né? O nome de Jesus será aí visto, né? Será glorificado por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e coisa linda, né? Será ainda mais desfrutado por nós. É onde o nosso egoísmo, né, ele vai sendo deixado de lado, e é um momento que nós nos sentimos mais fortes, e mesmo em meio às nossas fraquezas, nós nos sentimos mais fortalecidos pelo próximo, ao caminhar junto, ao estar em unidade. E com certeza, em meio às adversidades, não estando sozinho, como é bom não estar sozinho. Então a nossa oração é para que a igreja, para que eu e você possamos de fato levar muito a sério e batalhar diligentemente pela unidade do corpo de Cristo, independente da placa, né, da denominação, mas que a unidade a qual Cristo, né, tanto deseja, tanto nos ensinou com o seu exemplo, com a sua prática de vida, e aqui testificou nas Escrituras os frutos dessa unidade que promoviam uma igreja viva e operante na palavra de Deus e no amor de Deus.
Então, que assim seja sobre nós, igreja deste tempo, sobre aqueles que ainda hão de conhecer o Senhor, o seu amor, né, provado ali na cruz do Calvário. Então, a minha oração é que esta unidade comece dentro de nós, se manifestando dentro das nossas casas, se manifestando na igreja, se manifestando na sociedade. Que assim seja, em nome de Jesus. O nosso grande abraço. Deus continue te abençoando. Amém.